Bom, agora vamos falar da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, o principal rio aí do sertão do Nordeste brasileiro. É o principal rio também da região Nordeste como um todo. Mas o que a gente tem que lembrar aí? O Rio São Francisco, ele tem até um apelido que a própria FUVEST já perguntou uma vez. A FUVEST trabalhou a ideia de por que o Rio São Francisco é conhecido como o Nilo brasileiro. Claro, fazendo aí uma comparação com o rio Nilo lá na África. Então, sempre que a gente pensa na ideia do rio Nilo, o que a gente tem que lembrar? Ele vai nascer justamente na região intertropical do continente africano, muito próximo da linha do Equador, só que ele tem um regime, aí o que alimenta ele, pluvial principalmente, e o que a gente vai ter de interessante? Uma vazão tropical. Qual é a fama do clima tropical? Tem um período que chove mais, o verão, e um período que vai chover bem menos. Significa que o Rio Nilo ele tem as suas famosas cheias, tanto é que quando a gente lembra aí de história, as cheias aí do Rio Nilo ajudavam a fertilizar a área do rio que sempre é aí alagada pela sua cheia, a gente chama de várzea. Então, fertilizar as várzeas aí do Rio Nilo, tudo bem? Bom, olha só, as chuvas que acontecem, só para dar uma lembradinha, próximo da nascente do rio, seria a ideia de alto curso. Então, as chuvas que acontecem no alto curso do Rio Nilo, elas vão viabilizar aí todo o volume d'água desse rio até o seu gigantesco delta. Então, a foz do Rio Nilo tem várias ilhas, portanto, aí tem aquela foz em delta. Tudo bem? Olha só, quais são as semelhanças com o nosso Rio São Francisco? O São Francisco nasce em uma região de clima tropical de altitude, que é o estado de Minas Gerais, e as suas águas aí também terão uma vazão tropical. Tem um período de maior volume d'água, um período, claro, de menor volume d'água. É o único grande rio do Nordeste aí, é um rio perene, significa que as suas águas permanecem o ano inteiro, ele tem água o ano inteiro. Sempre é bom lembrar que o São Francisco vem sofrendo aí muito impacto ambiental, portanto, claro, a pegada hídrica. Então ele vem perdendo muito volume de água. Mas lógico, ele ainda é, tomara que continue sendo por muito tempo, um rio perene, que permanece as suas águas aí por um longo período. Tudo bem? Bom, se a gente pensar nessa ideia, se eu tenho o rio perene, que tem água o ano inteiro, até peguei uma imagem aqui do Cânion do São Francisco, paisagem muito bonita. Então, olha só, o Rio São Francisco tem água o ano inteiro, lembrando, vazão tropical, então varia um pouquinho esse volume, tudo bem? Para dar um destaque maior aqui no slide, olha só, o que a gente lembra? Rios intermitentes, ou também conhecidos como rios temporários. O rio temporário é aquele rio que, durante o período das chuvas, ou, lógico, em regiões do mundo que o rio tem a sua nascente em capas de gelo, regime nival, derretimento do gelo das altas montanhas, aí também é muito comum você ter rios intermitentes. Então, olha só, período de chuva ou de derretimento das capas de gelo, você acaba tendo volume d'água. Na seca ou no inverno, são rios que acabam não tendo mais o seu volume de água. Tudo bem? Então eles literalmente ficam secos. É a ideia dessa comparação. O clima semiárido do Nordeste tem muito dessa característica. Você tem um período com chuvas muito concentradas, não são chuvas tão abundantes assim, e lógico, praticamente 8 meses com baixíssima precipitação, o que acaba, lógico, deixando muitos rios do bioma Caatinga aí no seu estado de intermitência ou seca durante o período da estiagem. Tudo bem? Bom, olha só, sempre que eu falo dos rios intermitentes do Nordeste brasileiro, onde eles aparecem mais? Na porção um pouco mais ao norte, a concentração deles é maior, que é onde justamente você tem muito vento alísio, e são os ventos alísios aí que vão retirar a umidade do Nordeste brasileiro, principalmente, o que acaba reduzindo muito o volume de água. Essa situação, a gente também tem que lembrar um pouquinho aí a legenda. Então, eles colocam um pontilhado nos rios que são intermitentes, ou olha só, rios temporários. Tudo bem? Bom, uma outra questão para a gente observar aqui é
como todo rio, ele tem a sua divisão em 3 cursos principais. Então, olha só, o alto curso, perto da nascente, no caso do São Francisco, clima tropical de altitude, Minas Gerais, a nascente do rio São Francisco, olha a bacia do São Francisco. E daí a ideia do Nilo brasileiro, que depois ele avança para uma área de baixa umidade. O rio São Francisco entra em uma região de clima semiárido. O rio Nilo, claro, vai entrar no deserto do Saara. Bom, e sempre que você tem regiões em que o rio tem uma variação da vazão muito grande, é comum o pessoal ter a ideia de construir barragens. No caso do São Francisco, foi construída uma gigantesca barragem, não é a única barragem dele, mas é a mais famosa. Tem aqui a imagem de satélite, que é justamente aí a barragem de Sobradinho. Qual que é a ideia dela? No médio curso, onde eu já tenho um clima semiárido, armazenar a água das chuvas do verão de Minas Gerais, que são aí mais abundantes, beleza? E essa água é fundamental para fruticultura irrigada, uma área aí de agronegócio moderno, que alguns até chamam de agrohidronegócio. Claro, qual seria a ideia? De um agronegócio que depende muito aí da água, claro, para irrigação, tudo bem? Bom, quando a gente olha essa ideia aqui, a princípio parece uma ideia positiva. Você armazena água em um período de grande volume de chuva para depois utilizar essa água aí em áreas de clima semiárido. O baixo curso do São Francisco, ele é muito pequeno, claro, você tem aí a influência da maritimidade, ou seja, há mais umidade no litoral nordestino, tudo bem? Então você tem esse ponto, tá? Mas o Rio São Francisco corta uma região de clima semiárido, tudo bem? Se eu olhar com mais destaque aqui e acabar ampliando a nossa análise, olha só, o São Francisco passa por uma região de caatinga, tá? Nasce em uma transição Mata Atlântica Cerrado, e aí você tem o seu médio curso na Caatinga, tudo bem? Bom, olha só, aqui uma outra divisão, reparem que colocaram o médio curso, sul da Bahia, norte de Minas Gerais, já com as características de um clima de baixa umidade, e depois sub-baixo São Francisco, baixo São Francisco, beleza? Então uma outra forma de dividir, claro, principalmente pensando o quê? Na ideia da aridez. Então esse sub-baixo é uma região de baixo volume de precipitação. Seria justamente as áreas aí com predomínio dessa característica de clima semiárido do São Francisco, beleza? Bom, olha só, é sempre bom a gente lembrar que, assim como o São Francisco, você tem a construção de uma barragem no território do Egito, mas afeta também um país chamado Sudão, lá na África. Então, essa imagem de satélite mostra o rio Nilo e a barragem de Assuã. Essa barragem aqui, ela é fundamental para controlar o volume de água do Nilo, que ainda hoje é usado, claro, para a agricultura no Egito, país Egito. E reparem essa imagem, esse mapa aqui do lado, que é justamente a densidade demográfica no Egito. Quanto mais intensa a cor, maior a densidade. Reparem, o delta é muito povoado e você tem também todo o vale, toda a várzea do Rio Nilo. Então, olha só quando a gente coloca essa densidade demográfica com uma imagem de satélite, mostrando justamente aí o Rio Nilo, suas áreas verdes, que é uma grande fronteira agrícola, e aí você tem também, importante dar uma observada, a barragem de Assuã, grande barragem de Assuã, assim como Sobradinho controla o volume do Rio Nilo, Sobradinho controla o volume do Rio São Francisco, tudo bem? Bom, fala de São Francisco, é sempre importante a gente lembrar que esse rio, ele tem aí a polêmica obra dos 2 eixos de transposição. Você está ultrapassando aí o que divide uma bacia hidrográfica. Só para dar uma lembrada, o interflúvio, aquela área mais elevada, que lembra um pouquinho o telhado de uma casa, de 2 folhas. Então, a ideia é armazena água, olha só, na barragem de Sobradinho e, claro, durante a estiagem, essa água pode contribuir com o eixo norte, com o eixo leste para a transposição de São Francisco, abastecer principalmente quem?
bacias hidrográficas aí do sertão do Nordeste e principalmente abastecer áreas que possuem os seus rios intermitentes, os temporários, que não duram o ano inteiro, tá? Bom, olha só, uma análise importante para a gente fazer é justamente essa. O agrohidronegócio, como falamos há pouco, principalmente a produção de fruticultura irrigada, muito para exportação, tem até uma grande área produtora de vinho, então você tem vinhedos nessa área aí. O solo do sertão do Nordeste é muito propício para a produção de frutas. E você tem aqui uma imagem que é justamente um dos canais da transposição do São Francisco e uma moradora do sertão retirando água com o balde, obviamente simbolizando aí, né? Tá na cara que a água não chega para ela, tudo bem? Então é aí um ponto da desigualdade, uma fruticultura altamente moderna, se aproveitando da insolação muito grande, se aproveitando, obviamente, da água e do solo bom para a fruticultura. Para a fruticultura, o solo de regiões com bastante estrutura rochosa é positivo, tá? Bom, claro que fica aí essa incoerência. Se olharmos ainda o Nordeste brasileiro, não só o São Francisco, você tem a estrutura geológica do sertão, principalmente essa área mais ao norte, onde eu tenho muitos rios temporários, os intermitentes, em que você tem um escudo cristalino. E o escudo cristalino é um solo que infiltra menos água. Se infiltra menos água, o que a gente tem que lembrar? Obviamente ele forma menos aquíferos, é mais complicado você armazenar água aí em terrenos cristalinos. Isso vai acabar trazendo uma necessidade de explorar a água dos rios, só que em uma região que tem muito rio temporário. Alguns que defendem a transposição de São Francisco usam esse argumento. Então, a falta de disponibilidade hídrica do sertão, justamente aí por ter rios intermitentes e também, claro, por ter aí uma característica de escudo cristalino predominante na estrutura geológica que complica a formação de aquíferos. Tudo bem? Há também essas outras imagens, coloquei aqui, as duas mais altas, olha só, muitos rios intermitentes, eles possuem essa estrutura. Então a água da superfície, que geralmente vem de outras regiões aí mais úmidas, você acaba tendo ela infiltrando para o terreno, mesmo sendo um escudo cristalino que é difícil infiltrar, mas demora mais, só que ela acaba infiltrando. Ou mesmo se ela não infiltrar, você não tem aquífero, então ela pode evaporar. Lógico, vai desaparecer o rio. Quando eu penso essa estrutura, olha só, áreas em que, geralmente, o clima é mais úmido, a água infiltra com mais facilidade, e aí no ponto mais baixo do terreno, que é justamente o canal hídrico, canal do rio, você tem o afloramento da água. Então você tem aí o aparecimento de água, o próprio solo, a própria infiltração colabora para alimentar o rio e não só a nascente, como alguns rios acabam sendo, tudo bem? O Nordeste brasileiro teria uma estrutura mais parecida com essa. Então, muito terreno rochoso, aqui é um exemplo do basalto, que não acaba formando grandes aquíferos, em detrimento aí de áreas de arenito. Os maiores aquíferos do mundo são formados por arenito, então você tem essa dificuldade. Pode até colocar, pô, mas olha só, eu tenho sim bacia sedimentar no Nordeste brasileiro, sim. Só que aqui no Maranhão e Piauí, você até tem um grande aquífero que chama Maranhão-Piauí, o nome do aquífero. E também há uma outra questão, que é uma área um pouco mais úmida, até porque está na transição com o bioma amazônico. Tudo bem? Beleza? Bom, olha só, vamos olhar mais um detalhe, que é justamente a Foz do São Francisco. Quando eu penso na Foz do São Francisco, devido à grande degradação do rio, era uma foz de estuário, ou seja, não tinha ilhas no seu encontro com o mar, porém o que acontece? A formação de ilhas aumentando no São Francisco. Isso é um sinal que o rio está perdendo velocidade, ele está sendo muito explorado. Tem também essa outra ideia aqui, que é justamente, eu peguei uma montagem sobre o Rio Doce, lá no Espírito Santo, Minas Gerais, que é um rio que sofreu a tragédia do rompimento de uma barragem da Vale. Nessa questão, o que a gente tem?
grande quantidade de sedimentos sendo jogadas para o rio e ele tenta liberar esses sedimentos aí para o mar. Claro, a perda de velocidade da água vai acabar favorecendo o acúmulo de sedimentos, tanto no leito do rio, processo que a gente chama de assoreamento, como também na sua fossa. Então você começa a criar essas ilhas, que dá a característica de um delta. Dá até para fazer uma comparação do São Francisco com o Rio Amarelo na China, o Huanghe-hu. O Rio Amarelo, ele se chama amarelo porque ele carrega sedimentos amarelos, é a característica do solo de lós que tem na região. A própria FUVEST fez uma questão sobre isso. Então, aqui é a foz do Rio Amarelo, Huanghe-hu, lá nos anos 70, e agora ela nos anos 2000. Reparem que aumentou muito a quantidade de sedimentos. Isso significa o quê? O Rio Amarelo está perdendo velocidade, ele está sendo muito degradado. Assim como o São Francisco, se tem aí obras de transposição. Só que aqui a ideia é jogar águas do Rio Azul, o Yangtze-Kiang, que é muito maior, por canais de transposição muito maiores que o de São Francisco, claro, para abastecer aí o Rio Amarelo. Tudo bem? Principalmente para irrigação da agropecuária. Alguns também acreditam que com maior volume d'água, ele vai conseguir jogar os sedimentos para aí o mar. Tudo bem? Então iria limpar um pouquinho o canal dele. Claro que você não está salvando o Rio Amarelo. O ideal seria manter a mata ciliar dele, assim como o São Francisco, né? Então, olha essas duas fotos mostrando justamente a falta de mata ciliar, o assoreamento do rio, olha a quantidade de areia. E lembrando, como São Francisco tem um período de menor volume d'água, claro, os bancos de areias aparecem mais. A grande questão é a degradação das suas margens, a perda de mata ciliar, vem trazendo sim um processo de assoreamento acima do normal. Você vê no leito do rio e você também vê aí na foz do São Francisco. Então, se está ficando mais evidente o delta de um rio, é muito provável que ele está perdendo velocidade devido a agressões que ele vem sofrendo. Pode ser a construção de uma barragem, o assoreamento pela exploração das margens dele, tudo bem? Então são vários problemas que vão acontecer, tá? Bom, se olharmos aqui, é uma proposta que fizeram, olha só, semelhante à China, desviar a água do rio Tocantins, este rio aqui, que também está no Cerrado brasileiro, o Cerrado que tem um clima tropical, verão chove bastante, inverno chove pouco. E isso acaba trazendo essa ideia, olha só. O rio Tocantins acaba tendo como projeto desviar a água dele, parte da água, outra transposição, passar o divisor de bacias para abastecer, tá, o São Francisco. Percebam que isso seria a montante da barragem de Sobradinho, abastecer o reservatório de Sobradinho, tá? Também tem uma questão importante que é justamente a existência de uma grande fronteira agrícola em plena expansão, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, que alguns chamam de Mapitoba, tá? O agronegócio aí, lembra? Agrohidronegócio. Essa área principalmente de grãos. A produção de fruticultura irrigada é mais para o baixo curso do São Francisco. Tudo bem? Então são os interesses do agronegócio e aí tem esse projeto para ampliar o volume de água do São Francisco, não salvando a sua mata ciliar, mas sim aí prejudicando outro rio. Reparem que o rio Tocantins é um rio grande, porém ele também já vem sofrendo aí um processo de assoreamento muito grande, tem muita barragem de hidrelétrica construída nele, então é uma obra extremamente polêmica. Tudo bem? Bom, há uma questãozinha aqui para a gente pensar que vai falar justamente sobre as bacias hidrográficas brasileiras, tá? Então, vai pedir aí sobre a situação das bacias hidrográficas, tá? O problema delas, olha só, considere o mapa das bacias hidrográficas brasileiras e analise o gráfico das condições hídricas de uma das bacias, né? Então, você tem a bacia X aí, que boa parte está com uma condição hídrica bastante desfavorável, né? Então, olha só, considerando conhecimento sobre a situação atual de uso, ocupação demográfica, disponibilidade hídrica e degradação das bacias hidrográficas brasileiras,
É correto afirmar que a bacia X, né, está localizada aí. Então, gente, uma área que já tem déficit hídrico muito grande, bacia Atlântico Nordeste. Tudo bem? Até mais.